para o livro de Jonas. Jonas, nós vamos ver alguns versículos, né? Vamos dar um panorama geral. Jonas é um livro que eu gosto bastante. O Wagner falou sobre ele, acho que umas 2 semanas atrás, né, Wagner, numa quarta-feira, né? E é um livro que eu gosto muito, irmãos. Eu estou até pensando em escrever um livro sobre João. Quando eu escrever, por favor, vocês comprem esse livro. Estou brincando. Mas você tira de Jonas, irmão, é um livro curto relativamente, né? Tem 4 capítulos, é pequeno. Mas é um livro que, se você pegar, como eu falei, e ler daquele jeito que, como eu sempre gosto de destacar, né? Se colocando dentro do livro, sendo um personagem desse livro, né? Se colocando como Jonas, você vai tirar daqui ensinamentos maravilhosos. E eu queria destacar um ponto aqui hoje, que às vezes a gente não presta muito atenção. Muitas pessoas, se você conversar no mundo aí fora, né, com um não cristão, muitos nem acreditam que Jonas seja um livro real, né, seja um acontecimento real. Até alguns cristãos, infelizmente, têm um pouco dessa ideia, né, de que não, como o Wagner fala, né, um livro de contos, de fábulas, né. Mas não, irmão, é um livro real. Jesus, ele vai se referir sobre Jonas, né? Lembra quando ele está sendo interrogado lá, né? Ele vai falar, lembra-se do sinal de Jonas, né? Ou seja, ele está se referindo a esse Jonas aqui. Então é um livro real. Mas muitos não, acham que é só um continho né, uma historinha bonitinha. E aí, a gente não vai entrar nesse ponto, como eu falei, não é isso que a gente vai ver hoje, né? Ah, como é que pode um peixe engolir um homem, né? Nossa, isso é impossível, né? Não, não é impossível, né? Não vamos falar aqui sobre ciência, mas existem baleias, grandes peixes que podem fazer isso, né? Se tem cobra que engole um homem, não tem lá a jiboia? Ela não engole um homem. Mas enfim, não é esse nosso ponto aqui, tá? Então Jonas é um livro real, o acontecimento dele é real, tá bom? Mas o que eu quero destacar aqui são algumas coisas, como eu falei, que a gente não costuma enxergar. A gente até lê, a gente até entende, mas se você se apegar dessa maneira, se colocando como um personagem, Jonas, você vai ver como isso aqui muda, tá bom? Então, nós conhecemos o livro de Jonas, né? Como eu falei, nós não vamos pegar o livro todo, mas fazendo um breve resumo, né? Jonas é um profeta de Deus, chamado para falar sobre Deus. Ele vai aparecer aqui, Deus vai mandar ele ir para Nínive, que é uma grande cidade na época. Era uma grande metrópole, né? Não como a gente entende hoje, né? Se você falar sobre metrópole, você vai falar sobre São Paulo, né? 20 milhões de habitantes, tal, mas Nínive naquela época era uma grande cidade. Dizem que ela tinha por volta de 600 mil pessoas, então era uma coisa muito grande na época, né? Poderosa, capital de um grande império, né? Não vamos falar sobre isso, mas era uma cidade importante, com muitas pessoas. Jonas é enviado para lá como um profeta de Deus para falar sobre aquela cidade, que era uma cidade pecadora e que precisava se arrepender. Então aqui a gente já começa a ver umas coisas meio diferentes. Jonas é um profeta de Deus, que geralmente fala com o povo de Deus. Aqui Jonas está sendo mandado para falar para um povo que não era um povo de Deus. Eram gentios. Eram bárbaros, né? Eram pessoas más. Deus está mandando Jonas falar com essas pessoas. E aí Jonas vai, né, com muita má vontade, tenta fugir de Deus. A gente conhece a história, né? É jogado no mar, um grande peixe vai engoli-lo, depois de 3 dias vai vomitar ele na praia de volta, né? E muitos vão pegar aqui, né? Não, mas é mentira esse livro, porque Nínive nem praia tinha, né? E é verdade, mas em nenhum momento a Bíblia diz que ele foi vomitado em Nínive. A Bíblia diz que ele foi vomitado numa praia. E aí ele foi até Nínive de volta, mas de novo, não é isso que eu quero falar. E aí ele vai, prega nessa cidade com má vontade, né? E aí Deus, no final, né? Deus vai, aquele povo vai se arrepender e vai ter uma segunda chance, não vão ser destruídos por Deus, enfim. E Jonas vai se indignar com isso, né? Ele fala, tá vendo, Deus, por isso que eu não queria ir até lá.
Eu já sabia que o Senhor ia perdoar ele. Então, eu sabia do seu amor, da sua misericórdia e tal, né? E aí, ele vai ficar moadinho, né? Vai lá sentar numa pedra, vai ficar vendo o que vai acontecer para a cidade. E a cidade não é destruída. Deus vai fazer com que uma erva, uma planta cresça, né? Tá muito sol. Deus vai fazer com que uma planta cresça e vai trazer sombra para Jonas. E ele vai se sentir confortável. Não, que legal, estou com uma sombrinha no meio desse deserto, tal. Só que passa um tempo, essa planta morre, ele vai ficar no sol, vai pedir para morrer, né? Ele era muito dramático, né? Tá sempre falando com Deus: "Ah, Deus, me mata". Ele era muito dramático. E aí ele vai perder essa sombra, vai pedir para Deus matá-lo, né? E Deus, lógico, não vai matá-lo. Deus vai falar: "Tá vendo? Você tem pena dessa plantinha que viveu poucas horas e não tem pena de uma cidade que vivia na ignorância e que foi perdoada por mim". Então esse é o resumo geral. A gente conhece essa história. Mas como eu falei, às vezes a gente conhece essa história de uma maneira geral e não tira os detalhes dela. E são poucos detalhes que eu quero trazer aqui nessa manhã, irmãos, para que a gente possa entender e, de novo, utilizar esses detalhes aqui na sua vida. Como sempre, o que a gente está vendo aqui tem que ser usado para nós. Aí você fala: "Não, mas não serve para mim, porque eu nunca serei engolido por um peixe". Provavelmente não. Né? Mas os ensinamentos que a gente tira daqui servem sim para a sua vida. O que Jonas passou dentro do estômago daquele peixe lá por 3 dias, você pode aprender com isso também, mesmo não estando dentro de um peixe. Então vamos tentar enxergar isso. E é logo no comecinho que eu quero chamar a nossa atenção, tá bom? Então no 1:1 aí, Deus vai chamar Jonas, né? E vai falar no 2: "Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença". Então, aquilo que eu falei. Deus vai chamar Jonas, um profeta, e vai falar: "Jonas, vai até Nínive, um povo pagão, um povo mau, um povo que invadia cidades, que matava pessoas, enfim. E Jonas vai lá e prega contra ela. E eu estou te mandando". E logo no versículo seguinte, Jonas se levanta. Olha como a Bíblia é maravilhosa. O que eu falo, quando você lê de uma maneira muito automática, você perde isso. No versículo 2, Deus está falando aqui nessa versão. Eu estou com a versão Nova Almeida atualizada, tá bom? Mas a de vocês não deve ser tão diferente. Às vezes muda a palavra, mas a ideia é a mesma, tá? Então, aqui nessa versão, no versículo 2, Deus está falando para Jonas: "Levante-se e vá para Nínive". No versículo 3, na minha versão, diz: "Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis". Olha que interessante. Deus manda Jonas se levantar para fazer algo. Jonas se levanta, mas para desobedecer a Deus. Então a gente já começa a aprender, irmãos. Às vezes, Deus nos chama para fazer alguma coisa, né, para se levantar, para fazer alguma coisa, e a gente até se levanta. Mas para fazer exatamente o contrário do que Deus mandou para a gente. Jonas aqui, ele faz exatamente isso. Ele faz o contrário. Deus manda ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Se você procurar e der um Google, a distância entre essas duas cidades dá mais ou menos 4.000 quilômetros. Dá 3 vezes a distância daqui para Mato Grosso. Então olha como Jonas vai fugir de Deus. Deus manda ele vir para cá, ele vai para lá 4.000 quilômetros. Uma grande distância. Se você continuar lendo, diz aí que Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe
da presença do Senhor. Mais coisas que a gente pode aprender aqui quando a gente lê dessa maneira, realmente querendo aprender, tá bom? Então Jonas se levantou para fugir, não para fazer a vontade de Deus. Ele fez tudo certinho, não fez? Como o Wagner sempre fala, né? Pelos olhos humanos, ele fez tudo certinho. E a Bíblia destaca isso, não destaca? Ele foi até Jope, procurou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem. Olha como a Bíblia destaca. Pagou a passagem, ou seja, ele está fazendo tudo legalzinho. Ele não entrou ali como um... como é que chama quando você entra no navio sem... Clandestino, obrigado. Ele não entrou como clandestino no navio. Ele não se escondeu embaixo do bote, como a gente vê no filme, né? Se escondeu embaixo do bote ali. Não. Ele fez certinho. Ele chegou lá, pagou a passagem dele, entrou no navio, tudo certinho, como alguém que fez tudo certo. Quem olhava para ele, tranquilo, só está fazendo as coisas tudo direitinho. E aí ele está nesse navio que vai para Tarsis. Só que esse navio, como diz o final do versículo aí, estava indo para longe da presença do Senhor. De novo, irmão, quando você lê aqui para longe da presença do Senhor, a gente, se você não, de novo, não pensa nessa ideia, você imagina ele fugindo de Deus, né? Deus manda você vir para cá, você está indo para lá. Mas tem como você ir para longe da presença do Senhor? Tem algum lugar que você vá que fique longe da presença de Deus? Pensa aí fisicamente no lugar mais longe que você já foi. Sei lá eu. Lá, Deus não estava. Se você for para Mato Grosso, é longe, não é? Deus está lá. Se você for para, olha eu, Maceió, Japão, China, sei lá eu, onde você imaginar que é longe, não sei. Oiapoque, não é? Do Oiapoque ao Chuí. Por mais longe que você for, irmão, Deus está lá. Só que nós, como Jonas, às vezes temos essa ideia que a gente pode fugir de Deus. Não pode. Por mais que você ande, Jonas aqui, ele estava a 4.000 quilômetros. Você não pode fugir de Deus. Não tem jeito. Eu gosto de brincar, não tem como brincar de esconde-esconde com Deus. Você já brincou de esconde-esconde? Brincou? Acho que todo mundo aqui já brincou. Outro dia eu estava brincando lá em casa, eu, o Léo e o Rafa de esconde-esconde, dentro de casa. Aí o Rafa estava contando, né? E aí a gente foi se esconder. Eu me escondi atrás da cortina, assim. Escondi o pezinho, tá? Mas é lógico, né? Sempre fica um negocinho, né? Não tem jeito, né? Por mais magrinho que você seja, fica, não fica? Aí o Rafa foi procurar. Ele passou umas 10 vezes na minha frente. Não me viu. Não sei como, ele conseguiu não me ver. Eu estava escondido dele, não estava? Mas como brincar de esconde-esconde com Deus, irmão? Aonde você vai se esconder que Deus não te encontre? Lembra Deus falando com Adão? No caso de Adão e Eva lá? Adão e Eva tentaram fugir, não foi? Atrás de uma árvore. Lembra? Adão ficou escondidinho ali. Na cabeça dele, ele estava se escondendo de Deus. E aí Deus fala, Adão, onde você está? Eu já falei sobre isso, né, nosso ponto ali. Deus não estava querendo saber, lógico que Deus sabia onde Adão estava, né? Deus estava olhando para o coração de Adão e falando, Adão, depois que você pecou, onde você foi parar? É essa a ideia. Então Jonas aqui está tentando fugir de Deus, 4.000 quilômetros, está fugindo, pegou um navio, pagou a passagem, está indo embora. Como é que estava a cabeça de Jonas aqui, irmão? Vocês pensam nisso? De novo, finjam que vocês aqui nesse momento é Jonas. É como a gente sempre comenta, como a gente conhece a história já, né? Para a gente é fácil, né? Descobrir, entender. Mas Jonas, quando estava lá naquele navio, ele não sabia o final da história. A história estava sendo contada. Então, se você fosse Jonas aqui, como estaria sua cabeça? Deus deu uma ordem para você, mandou você ir para lá, você pegou um navio, está vindo para cá, está fugindo. Como está a sua cabeça? Será que Jonas está pensando, rapaz, será que Deus esqueceu o que ele me pediu? Rapaz, será que eu já não estou tão longe que Deus realmente não está me vendo?
Não está se escondendo? A gente precisa pensar nisso, irmão, porque senão fica muito fácil, né? A gente só... Mas finja que você é Jonas, fugindo de Deus. Como é que está a sua cabeça? Será que você acha, irmão, que na sua vida agora você está escondido de Deus? Você ou eu estamos fazendo alguma coisa contra a vontade de Deus, fugindo de Deus e achando que Deus não está vendo? Então, está vendo como a gente começa a aprender sobre Jonas quando a gente se coloca nesse lugar? Porque, de novo, para a gente é muito fácil olhar e falar, mas como Jonas é bobo, né? Lógico que não dá para fugir de Deus, mas será que às vezes você não tenta fugir de Deus? Será que você, todo dia na sua vida, não está procurando fazer o que Jonas está fazendo? E não importa, irmão, a direção que você vá. Se Deus mandou você vir para cá, não importa se você venha para cá, para cá, para cá, você está fugindo de Deus. Não importa se seja 1 milímetro, Deus mandou eu vir para cá. Se você está vindo para cá, você está fugindo de Deus. Quantas vezes, irmãos, você tem fugido de Deus na sua vida? Pense nisso. Porque essa fuga, a gente vai ver mais um pedaço aqui, né, do que aconteceu, a gente, de novo, conhece a história de Jonas, né? Mas às vezes nós não vamos ter a oportunidade que Jonas teve. Você já pensou nisso? Jonas teve uma segunda oportunidade de fazer o que Deus mandou, não teve? Aquele peixe não podia simplesmente ter comido Jonas e ter matado ele? Podia. Mas Deus deu para ele essa segunda oportunidade. Às vezes, irmão, nós não teremos essa oportunidade. Porque Deus, ele age com cada um do jeito dele. Eu não posso falar, não, Deus, assim como o Senhor deu essa chance para Jonas, eu também quero. É Deus quem decide. Por que você vai arriscar? Por que você vai fazer igual Jonas, se o final da sua história pode ser diferente? Lembra de Ananias e Safira? Eles tiveram outra chance? Não. Mentiu, caiu duro, morto. Jonas teve outra chance. Lembra de... Me fugiu o nome, irmão de Moisés. Arão. Lembra-se de Arão? Não fez lá o bezerro de ouro. Ele não estava participando, tal. Ele não teve outra chance? Ele não continuou fazendo? Ele podia ter caído fulminado ali na mesma hora. Deus deu outra chance para ele. Por quê? Não sei, eu não sou Deus. Mas Deus vai dar para cada um o que Ele quer, irmão. Então pode ser que para você, quando você foge de Deus, seja a sua última chance. Pode ser que Deus te dê outra chance. Na verdade, Ele já nos deu chances, né? Se você pensar quantas chances você já teve que Deus te deu de novo e às vezes você não aproveita. Então vamos voltar para o nosso amigo Jonas aqui. Fugiu da presença, pagou sua passagem, está tudo certinho, não tem nada de errado aos olhos do mundo, como o Wagner sempre fala, aos olhos do mundo, beleza, né? Qual o problema dele? Pagou a passagem, não está como clandestino, está viajando, tranquilo. Versículo 4, Deus vai lançar sobre o mar uma grande tempestade, um forte vento, o navio vai começar a quase querer afundar. Os marinheiros daquele navio que não sabiam de nada, lembra-se, a história está acontecendo, né? Eles não estavam lendo ali o livro de Jonas, não, a história está acontecendo. Os marinheiros daquele navio vão começar a tirar o peso do navio para ver se o navio não afunda. Mas nada disso resolve. E Jonas estava onde? No porão do navio, dormindo tranquilamente. O único causador da confusão era o único que estava dormindo. Esquisito isso, né? Os marinheiros não tinham nada a ver com aquele problema. Estavam tentando resolver uma coisa que eles nem sabiam que estava acontecendo. Jonas, o causador de tudo, estava dormindo, roncando no porão do navio. Estranho isso também, não é? Às vezes, irmão, você, por estar fugindo de Deus, está tranquilinho. E ao seu redor está uma bagunça danada. Está uma tempestade que você provocou, que os outros nem têm culpa disso.
e você está dormindo tranquilamente, sendo que você é o culpado. Então a gente precisa pensar nisso. Os marinheiros, todo mundo está tentando fazer o que pode, o que não pode. Esse capitão do navio vai chamar Jonas, fala: ô Jonas, o que está acontecendo aí nessa bagunça toda aí? E você está aí agarrado no sono. Parece até mineiro, não é mineiro que fala agarrado, né? Você está aí agarrado nesse sono com essa bagunça toda que está acontecendo. Levanta, invoca o seu Deus, porque depois você vai ler lá, né, que cada marinheiro, cada um estava pedindo para o seu Deus. Deuses estranhos, né? Não um Deus verdadeiro, eles não conheciam o Deus verdadeiro, né? Cada um estava pedindo para o seu Deus e o capitão está falando: ó, vai falar com o seu Deus, lá quem sabe ele vai ajudar a gente, né? Os marinheiros estavam conversando entre eles e falaram: ó, vamos lançar sorte aqui, né, para ver quem é o culpado, né? Quem sabe vai aparecer o culpado aqui nesse jogo de sorte. Eles lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. De novo, irmão, quando você lê de uma maneira superficial, você não compreende muito bem isso. Aqui a gente vê que cada marinheiro tinha um Deus. Cada um acreditava no negócio lá. Tá bom? E aí eles jogaram essa sorte lá, fizeram esse negócio e a sorte vai cair sobre Jonas. Na cabeça daquele marinheiro, quem é que apontou o verdadeiro culpado? O Deus deles. Não é isso? Que até aqui eles não estão falando sobre o Deus verdadeiro. Cada um está com o seu Deus. E eles vão lançar sorte. A sorte caiu sobre Jonas. Então, na cabeça deles, foi o Deus deles quem apontou o culpado. E era verdade, era Jonas. Mas, na verdade, quem que apontou o culpado? Deus. Usando a fé daqueles homens, daquele Deus estranho. Só que a gente parece meio esquisito pensar nisso. Fala, mas como é que Deus está dando ponto para um Deus estranho? Não existe Deus estranho, só existe um. Então, aqueles deuses que os marinheiros estavam pensando, na verdade, não fazia nada. Não existe aquele Deus. Mas Deus, às vezes, pode se utilizar disso para fazer a vontade dele aparecer, irmãos. A gente precisa pensar nisso. Então, caiu a sorte sobre Jonas, né? Como a gente viu aqui. E aí eles vão falar para Jonas, né? Olha, diga para a gente o que foi que você fez, né? Por que isso aconteceu? Quem é o seu Deus? Qual sou o cara? Eles vão fazer um interrogatório aqui sobre Jonas, né? Da onde você é? Para onde você vai? Quem é sua terra? De que povo? Vão perguntar tudo sobre Jonas. E aí ele vai ser honesto, né? Até a gente tem que destacar, ele foi honesto, né? Olha, eu sou hebreu, temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar, fez a terra. Os homens vão ficar com medo e falar: o que é que você fez? Até esses homens que não conhecem a Deus vão estranhar, falar: mas rapaz, você está fugindo de Deus? Como é que pode? Nem eu fujo do meu Deus, né? Que nem Deus, na verdade. E você está fugindo do seu Deus, que na cabeça deles era um Deus como o deles. O que é que você fez? E aí ele vai explicar tudo aquilo, né? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor. Porque ele lhes havia falado. Então Jonas falou para eles: estou fugindo de Deus. Então eles falaram: rapaz, mas que absurdo é esse? Mesmo eles não conhecendo o Deus verdadeiro, está falando: como é que você quer fugir de Deus? Então, mesmo eles não conhecendo a Deus, sabia como Jonas estava sendo imaturo, irresponsável. E aí então perguntaram para ele: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? O mar estava ficando cada vez mais revolto, cada vez pior. E Jonas vai responder: me peguem, me joguem no mar, o mar vai ficar calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Jonas está sendo honesto aqui, né? Ele falou: tudo isso está acontecendo, é minha culpa. Me joga no mar, que eu sei que Deus vai acalmar essa tempestade, que a culpa não é de vocês, a culpa é minha. Mas, de novo, interessante, os homens não fizeram isso, né? Vocês perceberam? Eles não fazem isso na primeira vez. Eles vão ainda tentar fazer o máximo possível para resolver a situação. Eles vão fazer o quê? Vão remar cada vez mais forte, vão tentar tirar o navio daquela situação, mas não tem jeito. Porque é Deus quem está controlando aquilo, não são eles.
E aí vai chegar uma hora que eles vão ter que falar, olha, só que agora no próximo versículo, eles vão falar para Deus, não para o Deus deles. Eles vão falar para esse Deus que Jonas tinha apresentado para eles. Eles vão falar, Senhor, rogamos que vocês, que o Senhor não coloque essa culpa dessa vida sobre nós. Porque nós não temos culpa. E não faças cair sobre nós esse sangue inocente. Porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Agora parece que esses homens estão reconhecendo Deus. Eles não estão mais falando com o Deus deles, estão falando com esse Deus que tinha sido apresentado por Jonas. E aí eles vão pegar Jonas, vão jogar no mar, né, no próximo versículo. O mar vai se acalmar. Esses homens vão temer muito, né, por ver o que Deus fez. No final do versículo 16, eles vão oferecer sacrifício para o Deus verdadeiro, para o Senhor, para aquele Deus de Jonas. Então, está vendo de novo uma lição, gente? Esses homens que nem conheciam a Deus, acabaram conhecendo a Deus. Jonas, sem querer, está pregando esse Deus para esses homens, sem nem ter noção disso. Eles vão conhecer Deus, vão oferecer esse sacrifício para Deus. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, aqui termina o capítulo 1, né? A história continua, a gente já conhece. Mas o que eu quero trazer aqui, gente, do que eu já trouxe, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre esse Jonas, sobre esse livro tão bom. Não fuja de Deus. Não tem como você fugir de Deus aonde quer que você vá. E eu sei, irmão, porque às vezes a gente pensa em fugir de Deus, né? Quando a gente peca. A gente torce, olha, tomara que Deus não tenha visto o que eu fiz. Mas Ele vê. Não tem como, por mais escondidinho que você faça isso, Ele vê, não tem como você se esconder de Deus. Então não crie no seu coração, lembra aquilo que a gente estava falando na aula dominical, né? Você ser honestamente enganado. É isso, né, Vitor? Essa frase, né? Sinceramente enganado. Não seja, irmão, sinceramente enganado por aquilo que você acha que está fazendo certo. Jonas estava sinceramente enganado, achando que estava fugindo de Deus, estou indo muito longe, peguei esse navio. Deus foi lá buscá-lo. Usando o mar que é dele, que é de Deus, usando o vento que é dele, que é de Deus. Aonde você for, Deus vai usar o que é dele. E lembre-se que tudo que existe é de Deus. Para chamar você de volta. Então, quando a gente peca, a gente viu com o Vitor também, né? Você fica com aquele peso no coração, não fica? Fica, é isso. As pessoas do mundo não. As pessoas do mundo vai pecar e para ela, tudo bem. Porque é normal para ela. Jonas aqui, quando ele estava dormindo tranquilamente, talvez ele estava pensando, opa, Deus se esqueceu de mim. De novo, a gente não sabe quanto tempo passou aqui, né? Até ele ir lá, chegar naquela cidade, comprar passagem, porque ele não foi de Uber, né? Ele foi andando, ele foi... Então, talvez aqui demorou dias, semanas, não sei. Então, talvez quando ele estava naquele navio, já tinha passado alguns dias, ele estava pensando, Deus já se esqueceu de tudo. Já passou tanto tempo, Deus não fez nada, eu estou aqui nesse navio, tranquilo. Às vezes, irmão, você, fazendo alguma coisa honestamente, pensa assim também, Deus se esqueceu. Deus tem tanta coisa para fazer, Ele vai se lembrar de mim? Deus não esquece. Você não consegue fugir de Deus. Para onde quer que você vá, Ele vai estar lá. Porque Ele está dentro do seu coração. Onde você vai, você está levando o seu coração. Lembre-se disso, lembre-se, coloque-se sempre no lugar de Jonas. De novo, leia o livro de Jonas e se coloque no lugar dele. Você vai ver como isso muda. De novo, nós conhecemos a história, nós sabemos como terminou. E, na verdade, a gente até comentou na aula do Wagner aqui, né? O livro de Jonas termina assim de uma maneira estranha, né? Se você perceber lá,
Jonas vai estar lá sentado na sombra, só minha sombra, tal, e Deus vai falar, tá vendo, você não teve pena dessa cidade aqui e tal, e acabou. A gente não sabe se Jonas saiu de lá, voltou, para onde ele foi, não sabemos. Acabou a história dele. Então nós não sabemos como terminou aqui Jonas, a pessoa Jonas, né? Nós não sabemos. Assim como nós não sabemos como nós vamos terminar, irmãos. Nós temos nossos planos, né? Amanhã, segunda-feira, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas a gente não sabe. Se você está fugindo de Deus, cuidado. Ele pode fazer que o seu mar entre numa tempestade. Que tudo fique bagunçado. Não porque ele é mau, não porque ele quer o seu mal, mas porque você fugiu da presença dele. Ele nunca quer o nosso mal, irmão. Um pai nunca quer o mal do filho, quer? Nunca. Ele não quer o seu mal. Mas ele também não quer um filho desobediente. Um pai também não quer um filho desobediente. É uma via de mão dupla. Faça o que Deus te manda, Ele vai te abençoar. Se, a gente não pode usar se na Bíblia, né? Mas se Jonas tivesse obedecido a Deus da primeira vez, tivesse ido para Nínive, tivesse falado, teria acontecido tudo isso? Não. Mas Jonas resolveu desobedecer. Então eu não sei, irmão, quantas vezes você tem fugido de Deus. Eu não sei se agora, nesse momento, no seu coração, você está fugindo de Deus. Eu não sei. Mas eu sei que você precisa voltar a obedecer. Antes que o mar da sua vida se transforme numa tempestade. Antes que pessoas ao seu redor, como aqueles marinheiros, comecem a sofrer por alguma coisa que você fez. Então pense nisso. Fugir de Deus vai trazer consequência para você, para as pessoas que estão ao seu redor, pessoas que você ama, que você conhece, e você é o culpado por isso. Mesmo que você esteja dormindo como Jonas, tranquilamente. Então pense nisso, meu querido irmão. Será que você está fugindo de Deus? Será que eu estou fugindo de Deus? Porque eu posso aqui estar falando isso para vocês, mas no meu coração, eu estou fugindo de Deus de alguma maneira. Pense nisso. Não tem para onde você ir e se esconder dele. E mesmo que você tente passar a sua vida inteira fugindo dele, no último dia é diante dele que você vai estar. E o que você vai falar? Não tem jeito. Na brincadeira de esconde-esconde, né? Quando alguém te encontra, o que você faz? Geralmente era assim, pelo menos no meu tempo era assim, né? Você volta lá, 1, 2, 3, achei o Caio. Não é? 1, 2, 3, achei a Lu. E aí você perdeu o jogo, né? Eu ganhei porque eu te achei. Não tem como ganhar de Deus. Não tem como no último dia você... 1, 2, 3, achei. Já foi. Pense nisso agora, enquanto a gente consegue saber se você está fugindo de Deus ou não. Amém.